E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo. Acho que agora a gente está conseguindo avançar um pouco nessa tecnologia. Se você está me vendo um pouco torto aí na tela é porque eu estou mesmo, porque nesse espaço aqui eu vou tentar inserir algumas informações que serão úteis e vão deixar o texto, a minha fala pelo menos um pouco menos cansativa. De vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, como eu estou fazendo agora, porque eu tenho um roteiro na minha frente e isso vai me ajudar a não me perder enquanto eu tento explicar alguma coisa. A videoaula de hoje é sobre Grécia Antiga, usando o texto da professora Maria Beatriz Borba Florenzano. Tá. Bom, o texto ele é dividido em duas partes, é um livrinho bem pequenininho e tem duas partes, uma parte sobre Grécia e outra parte sobre Roma. A parte de Roma nós vamos usar na hora que estivermos estudando Roma, acho que isso está claro. Então você acompanha aí, você vai ler até a página 56 do seu livrinho, nessa primeira parte da aula. Tá? Essa videoaula vai tentar explicar para vocês os pontos principais desse texto. Tá? E talvez eu explique alguma outra coisa que não aparece no texto, mas que eu considere importante. Além disso, no portal tem duas folhinhas lá, um PDFzinho pequenininho, que você baixa com um conjunto de palavras, um pequeno glossário do próprio texto. Se você imprimir e ficar com isso do seu lado na hora que você estiver lendo, vai te ajudar bastante a entender o texto. O texto é bem simples, mas a professora Maria Beatriz Borba Florenzano, ela segue uma linha que eu gosto muito, porque ela é uma arqueóloga, historiadora, numismata, que a gente chamaria de primitivista. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não fica usando termos modernos para explicar a Grécia Antiga. Bom, diga-se de passagem, ela foi minha orientadora de mestrado, então obviamente eu sou bastante influenciado pelo pensamento dela. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga. A primeira informação que você deve pensar é que não existia Grécia Antiga. Como assim, professor Ricardo? Que loucura é essa? A quarentena está te fazendo mal? Não. O que eu estou tentando te dizer é que o conceito de uma sociedade grega unificada, como se fosse um país, uma nação, um único reino, ela não existia no mundo antigo. O que existia era um conjunto gigantesco de pequenas cidades. Algumas pesquisas falam de 1.500 polis, mas a gente não tem certeza absoluta disso. A maioria delas a gente só sabe o nome, a gente não sabe nem qual é o tamanho. O mundo antigo, você deve sempre pensar que ele é um mundo com pouca gente comparada com o nosso mundo. Tá? Então essas cidades, essas polis, que são apenas cidades no primeiro momento, e depois, lá no século VI, que virarão cidades-estados, esse conceito que se usa tanto dentro da historiografia brasileira, essas cidadezinhas elas eram bem pequenas, a maioria com 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, nunca muita gente. Bom, além disso, você deve ter que saber que a Grécia Antiga... Oi, meu amor. Te amo. Também te amo, filha. Você deixa eu gravar a videoaula agora? Então tá. Beijo, meu amor. A Grécia Antiga, ela tem sua historiografia, sua história dividida em três partes. A primeira parte é o período arcaico, a segunda parte é o período clássico e, por último, o período helenístico. É importante que você saiba que entre o período arcaico e o período clássico tem um período aí ditado por uma fonte, que são os textos do Homero, e que muita gente chama de período homérico, que oficialmente não é um período, mas que acaba entrando nos textos quase como se fosse. Tá? Dito isso, vamos agora para outras informações. Num primeiro momento, a sociedade grega é um conjunto de cidadezinhas, de pequenos reinos, que vivem com relações entre si, desde relações amistosas até relações extremamente agressivas, com guerras e tudo mais. A sociedade, ela desde o primeiro momento, ela foi baseada na agricultura, mas por causa
baixa produtividade dos seus solos ou pela pequena quantidade de solos aráveis na Grécia insular e na Grécia peninsular, nós temos sempre um apego muito forte, tanto econômico quanto cultural, da Grécia. Deixa eu fechar essa porta. Desculpa, galera, mas pelo menos a aula fica menos chata assim. Nós temos um apego muito forte ao mar, aos barcos, a essa cultura marítima que os gregos vão desenvolver tão bem. Bom, o que eu posso falar sobre essa Grécia? Além de ela ter a sua base econômica, uma base camponesa, uma base de produção agrícola, ela também tem uma sociedade que tem uma relação muito contraditória com o trabalho. Ao mesmo tempo que ela admira o trabalho, por exemplo, dos artistas e tudo mais, ela despreza o artista. Como assim? Bom, eu te explico isso. Ela é uma sociedade escravista, e como toda sociedade escravista, ela menospreza o trabalho braçal. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, que eu estou sempre fazendo, porque é importante que isso fique claro para os alunos. Nessa sociedade escravista, não é escravo negro, é escravo dominado. Então o sujeito pode ser loiro dos olhos azuis, ele foi dominado numa guerra entre vizinhos ou povos distantes, não interessa, ele vai acabar sendo escravo do seu vencedor. Aquele que perde sobrevive, pelo menos isso, mas ele acaba sendo dominado pelo seu vencedor. Bom, quais são os conceitos chaves que a gente tem que entender agora? Eu vou deixar isso para a próxima videoaula, porque eu não quero cansar você demais. Beijão, até daqui a pouco.